Você tem acompanhado nos últimos dias aqui no Jornal da EPTV a história do pequeno Davi Miguel e também de pessoas que se mobilizam de várias maneiras para tentar arrecadar o dinheiro da cirurgia que ele precisa no exterior. Davi tem só 10 meses e sofre de inclusão vilositária. Hoje nós vamos entender que doença é essa. Quando nasceu, os médicos diziam que Davi teria apenas 4 meses de vida. Ele nunca saiu do hospital. Vive na UTI e recebe alimentação pela veia. Davi nasceu com peso normal, 3,2 kg e 51 centímetros. Mas 5 dias depois, começou a ficar desidratado e perdeu quase 700 gramas. Hoje, ele pesa menos da metade do que deveria. A doença inclusão vilositária é muito rara. O bebê não consegue absorver os nutrientes dos alimentos como o leite materno. Ele tem diarreias e vômitos várias vezes ao dia. No Brasil, o tratamento só existe para adultos com a doença. A esperança para Davi é passar por um transplante de intestino em um hospital de Miami, nos Estados Unidos, que custa $1 milhão, cerca de R$ 2.700.000. Os pais não têm esse dinheiro. Pelo que eu vejo nos olhos do Davi, ele me fortalece, porque é nos olhos dele que eu busco as forças, porque ele pede para viver e ele tem esse direito, e a gente não tem o direito de desistir. Em outubro, a Justiça determinou que o Ministério da Saúde pagasse a cirurgia, mas o governo brasileiro recorreu da decisão e, em janeiro, conseguiu suspender a liminar. O TRF justificou que seria impossível pagar os custos do tratamento, já que Davi ainda não teria atingido o peso mínimo para fazer o transplante. Para explicar os detalhes da doença do pequeno Davi, a gente recebe hoje aqui no estúdio a médica gastropediatra, a doutora Maria Inês Machado Fernandes. Muito obrigada pela sua participação. Eu já vou abrir aqui o sistema digestivo, também o intestino delgado, para a gente tentar explicar que defeito genético é esse que não permite que o intestino do Davi absorva os nutrientes, doutora. O Davi, na verdade, ele tem uma doença genética, né, que acomete o intestino delgado. Esse gene altera a cobertura do intestino delgado, que a gente chama mucosa, que é responsável pela digestão e absorção de todos os nutrientes da dieta. Então não retém a alimentação de uma maneira geral. Ele não consegue aproveitar os alimentos e com isso ele perde também grandes quantidades nas fezes. Ele fica desidratado mesmo. Desidrata e os únicos tratamentos que a gente tem atualmente para essa diarreia, que é congênita, né? Nasce com a criança e também chamada intratável. Já aparece nos primeiros dias de vida, a maioria deles, né? E o tratamento que nós temos atualmente seria ou nutrição parenteral total, que é a alimentação que ele já está fazendo, e promover o crescimento da criança, ou o transplante intestinal. Existem crianças que ficam anos com essa alimentação na veia, doutor? Pode ser. O problema é você ter condições, porque você tem riscos aumentados para essa nutrição parenteral. Ainda não temos um esquema que possa ser feito em casa, como alguns países, e a gente sabe que tem várias complicações para os outros órgãos. O fígado, por exemplo, que fica muito prejudicado com a nutrição parenteral total. Tanto porque falta o nutriente realmente sendo reabsorvido e fazendo funcionar todas as secreções, quanto pelos nutrientes que você está injetando diretamente na veia da criança. Para a gente fazer um comparativo, na hora da digestão, da absorção que existe de alimentos numa pessoa que tem um intestino normal, ela faz ali uma evacuação que é de X%. No caso do Davi, isso aumenta em quanto, doutor? Isso aumenta 10, 20 vezes o que normalmente uma criança iria evacuar por dia. Então, ele tem grandes perdas, por isso que ele desidrata, como a mãe disse, né? Tem vômitos e ainda para crescer ele precisa receber os nutrientes na veia. Tá? Ok, doutora Maria Inês Machado Fernandes, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos com a gente aqui no Jornal da EPTV. Obrigada, suas ordens.